Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva. Vamos iniciar o nosso programa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, nos versículos 1 até o 9, diz assim: Naquele dia, saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. Acercou-se dele, porém, uma tal multidão, que precisou entrar numa barca. Nela se assentou enquanto a multidão ficava à margem, e os seus discursos foram uma série de parábolas. Disse ele: Um semeador saiu para semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa. Deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa é a parábola do semeador. Mas antes de falar da parábola do semeador propriamente dita, é importante dizer deste momento do Evangelho de Mateus, que são os discursos acerca do reino, as parábolas do reino. Nesse primeiro bloco eu gostaria de falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus, então, como um todo, para nós chegarmos até essa realidade. No segundo bloco, depois do intervalo, nós falaremos desta parábola de forma específica, a parábola do semeador, que é o Evangelho de hoje. Mas para a gente entender todo o contexto e por que o Evangelho começa dizendo que Jesus teve que subir a barca, havia uma multidão, etc. Vamos ver o contexto geral de todo o Evangelho, toda a dinâmica do Evangelho de Mateus. Bom, Mateus é uma testemunha ocular, é um dos 12 apóstolos de Cristo. Levi, cobrador de impostos. Portanto, Mateus foi aquele que tudo viu e, portanto, escreveu. Muitos apontam ele, outros Marcos, mas muitos apontam Mateus como o primeiro evangelista, da qual os outros, de alguma forma, pegaram como base. O Evangelho de Marcos, na verdade, são escritos. João Marcos foi aquele que foi uma espécie de secretário de Pedro, um acompanhante de Pedro nas suas missões, nas suas pregações. Portanto, Marcos, ele relata, descreve de forma organizada, mas as pregações de São Pedro. São Lucas, de uma forma muito mais detalhista, São Lucas descreve a partir da experiência de Paulo, daquilo que Paulo viu, daquilo que Paulo experimentou. Ele descreve, além, obviamente, de Paulo, ele também pesquisa. Se começa o Evangelho de Lucas, toda uma pesquisa foi feita para que ele escrevesse o seu Evangelho, e também o livro do Atos dos Apóstolos. João foi o último dos evangelistas, que escreveu por último, e ele tem toda uma dinâmica peculiar acerca do seu Evangelho. É de uma dimensão muito mais espiritual do que histórica, diferente dos evangelhos sinóticos. Bom, e Mateus? Mateus é aquele que é colocado como o evangelista que narra de forma mais completa a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parte narra a sua infância. Somente 2 evangelistas narram a infância de Jesus, Mateus e Lucas. Lucas, uma perspectiva mariana. Ele narra a infância de Jesus ao olhar de Nossa Senhora. Tanto que ali há o Magnífica, ali há o encontro do anjo com Nossa Senhora, etc. Lembra a visita a Isabel? Já Mateus, numa perspectiva mais josefina,
mas de São José, tanto que todas as aparições do anjo a São José, os momentos, a fuga para o Egito é narrada por Mateus. E também toda a genealogia que começa o Evangelho de Mateus para poder atestar que através de José, Jesus é descendente de Davi. Bom, depois dessa primeira parte, que chega ali nos 4 primeiros capítulos, é narrado também a questão da experiência de Jesus no deserto, João Batista como seu precursor. A partir do capítulo 5 começa então as narrativas, os discursos de Jesus. São 5 os discursos presentes no Evangelho de Mateus, que na verdade organizam todo o Evangelho. A primeira parte é essa introdução, a infância e a vida pública, o início da vida pública de Jesus, e a última parte, a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor. O miolo, o centro do Evangelho de Mateus estão os discursos. O primeiro discurso é o discurso do Sermão da Montanha, Então nós temos ali, no capítulo 5, 6 e 7, os primeiros discursos de Jesus. Depois nós temos os discursos de Jesus acerca dos apóstolos, o discurso missionário. Depois nós temos esse discurso, que é o discurso das parábolas do reino. Tem o discurso escatológico, que é o discurso mais voltado para a igreja, e também o discurso escatológico, na verdade, o discurso escatológico seria o último, Nós temos também o discurso eclesiológico, que é o discurso da igreja. Isso. Então são esses 5 os discursos presentes no Evangelho de Mateus. Nós estamos aqui então no terceiro discurso, o discurso das parábolas do reino. E olha como começa o Evangelho. Naquele dia saiu Jesus e sentou-se à beira do lago. É muito interessante, porque nesses discursos, a maioria deles serão todos, Jesus senta para ensinar. Que é um mestre que senta para poder ensinar os seus discípulos. E vai dizer que ele acercou-se dele uma multidão. Muitas pessoas viram para ouvi-lo. Foi preciso que ele fosse para uma barca. Então ele estava numa barca e falava à multidão. Muitos apontam, inclusive, os que interessados pela arte da oratória de Jesus, usou de muita sabedoria, porque como ele estava contra o mar, a maré, o vento forte vindo do mar, levava a sua mensagem para mais pessoas. Jesus não tinha microfone, alto-falante, nem nada disso. Então ele usou a própria natureza para fazer com que a sua mensagem, a sua semente, que ele vai falar inclusive nessa primeira parábola, chegasse aos corações de todos. Então Jesus, ele vai à barca e começa a falar, e nela diz que ele se assentou, ou seja, ele já estava sentado, depois subiu para a barca, se assentou novamente, e enquanto a multidão ficava então à margem ali, na verdade não do mar, do lago, E seus discursos foram uma série de parábolas. Aqui então começa esse terceiro discurso, essa série de parábolas que Jesus ministra para aquele povo. E a primeira parábola é talvez a parábola introdutória de todas as outras. Porque afinal de contas, a parábola do semeador, ela traz em si a mensagem que se aplica a todas as parábolas. Parábola, na verdade, é uma analogia do reino. Precisa entender isso. Por que Jesus usava tanto de parábolas para falar do reino de Deus? Contava algumas histórias para explicar outras realidades, mas usava de parábolas, de metáforas, de comparações para falar do reino, porque afinal de contas o reino é uma realidade invisível. O reino do céu é algo sobrenatural, é a vida depois desta vida natural. Portanto, Jesus usa desses recursos da realidade natural para explicar o sobrenatural. Então, tamanha sabedoria de Jesus. E aqui a primeira das parábolas é justamente a parábola do semeador. Jesus, ele vai então semear, lançar a semente. E ele começa dizendo, olha pessoal, é o seguinte, se essa semente ficar pelo caminho, se ela cair sobre pedras ou espinhos, não vai adiantar. É preciso que o coração, que essa terra esteja bem preparada para a semente que eu lançarei. Portanto, Jesus aqui faz este ensinamento em relação ao coração, o coração que acolhe, o coração que recebe a mensagem da boa notícia, a boa notícia do Evangelho. Se nós formos pegar todo o Evangelho, todos eles, todo o ensinamento de Jesus, e formos tirar daqui 2 princípios fundamentais, 2 mensagens fundamentais que Jesus quis ensinar na sua passagem por esse mundo,
Sem dúvida nenhuma, uma delas foi o amor. Jesus ensinou o amor, Jesus falou do amor, Jesus resumiu todos os preceitos da lei, todos os profetas no mandamento do amor. E ele ensinou o sentido do amor. Ele viveu o amor, ele morreu por amor. Portanto, não só com palavras, mas com a própria vida, amando os leprosos, amando os doentes, amando as prostitutas, amando os que necessitam de amor. Amando inclusive os sábios, os entendidos, aqueles que já caminhavam, mas amando principalmente os mais vulneráveis. O amor foi, sem dúvida nenhuma, um dos pilares da missão de Jesus, do ensinamento de Jesus. E o outro é para onde o amor nos levará, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Então Jesus falou do reino, Jesus anunciou o reino. E é nesse momento aqui em que Jesus fala do reino de uma forma mais plena, mais completa, dando exemplos, usando de analogias, de parábolas para fazer esse ensino. Portanto, o amor que Jesus ensinou e viveu e o reino são complementares, porque o amor é o que nós devemos viver nesse mundo e o reino é para onde nós vamos se de fato vivermos o amor. Portanto, as parábolas do reino de Jesus começam aqui, elas são fundamentais para entender o nosso destino, o que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre essa parábola específica, da parábola do semeador, que Jesus tem para ensinar para nós através dessa mensagem. Tá bom? Então não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais programa Palavra Viva. Nos dias 23, 24, 25 e 26 de julho, nós teremos lá na quadra do Lar dos Idosos a barraquinha, o arraial do Lar dos Idosos. Teremos muitas comidas típicas desse período, dessa festa julina, e a Missão Maria de Nazaré, que atualmente administra o Lar dos Idosos, estará lá em peso, organizando toda essa festa. Teremos a missa às 6 horas, nos dias 23, 25 e 26 será na quadra do Lar dos Idosos. No dia 24, no domingo, levaremos os nossos idosos para participar da missa lá na Catedral. E depois, logo em seguida, por volta de 7, 7h30, nós teremos a nossa barraquinha do Lar dos Idosos. Participe conosco, nos ajude a manter essa grande obra de Deus. Estamos de volta com mais programa Palavra Viva. Nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador. Fiz então uma grande introdução do Evangelho de Mateus, da dinâmica, para a gente entender essa realidade. Às vezes a gente vai ler o Evangelho do dia e a gente lê somente aquela realidade e sem compreender todo o contexto, fica muito limitada a experiência. Então, agora sim, nós vamos entrar no núcleo, no centro desse evangelho, que é a parábola do semeador. Jesus então diz, um semeador saiu para semear. Então, aqui é essa pessoa do semeador, o próprio Deus, é ele mesmo. E semeando, parte da semente caiu pelo caminho. Depois Jesus vai explicar a parábola, mas é importante nós já entendermos. Essa semente que cai pelo caminho, nós podemos entendê-la, por exemplo, como o nosso testemunho. É interessante porque o semeador, embora seja o próprio Deus aqui, Deus usa dos seus instrumentos. A palavra, a semente é a mensagem do reino, a própria palavra, o verbo encarnado. Mas às vezes nós também semeamos, não é verdade? Nós, quando anunciamos o evangelho, eu estou aqui inclusive semeando. O seu coração é a terra boa, que precisa receber essa semente. Mas hoje estou aqui lançando essa semente para quem está assistindo.
mas às vezes a minha vida, meu dia a dia, a forma como eu me comporto, são sementes também lançadas pelo caminho. Né? Um exemplo disso é São Francisco de Assis, que, pressionado pelos frades do seu tempo, que queriam que eles pregassem, porque eles viam os dominicanos, né, a ordem dos pregadores, São Domingos Gusmão, e viram: nós também queremos pregar, Francisco, nós também queremos anunciar o Evangelho. São Francisco: tudo bem, vamos então. Então eles foram, Francisco à frente e os frades atrás, e o irmão Francisco ia no silêncio, cumprimentando as pessoas pelo caminho, foi lá na frente, né, passando pelo vilarejo, voltou para o convento dos frades e, sem dizer uma única palavra, os freis, sem entenderem nada, perguntavam para Francisco: mas nós nem pregamos, o que aconteceu? E São Francisco dá aquele grande ensinamento, né? Pregueis sempre, só quando necessário, use as palavras. Ou seja, o que nós podemos entender isso? Ali, de fato, eles saíram para semear, mas são sementes que foram ficando pelo caminho. Eles não anunciaram, lançaram sobre um coração específico, sobre pessoas, mas o testemunho, o exemplo. Né? E pense só, o testemunho de irmãos, por exemplo, vestidos, né, como pobres, como são os franciscanos, o testemunho deles andando ali com um sorriso no rosto. Essas são sementes lançadas pelo caminho. No nosso caminhar, no nosso dia a dia, como você tem semeado? É importante sim deixar algumas sementes caírem pelo caminho. Porém, se nós deixarmos que os pássaros venham e comam, nós perdemos a oportunidade de semear. O que são esses pássaros? Às vezes também podemos dizer que são as nossas vaidades. Né? Às vezes, ao testemunharmos, ao darmos esse exemplo do Evangelho, nós podemos deixar que pássaros venham roubar as sementes lançadas, né? A nossa vaidade, às vezes a inveja também das pessoas e tantas outras circunstâncias que podem roubar esta semente lançada pelo caminho. Né? Bom, é claro que essa é uma interpretação, pode haver outras, mas o próprio Jesus depois também vai explicar. Agora, tem aquele terreno, aquele lugar em que Jesus semeia, porém, ali há muitas pedras, não é isso? Outra parte que é um solo pedregoso, onde não havia muita terra, ou seja, um solo cheio de pedras. O que acontecia com a semente? Ela até crescia, mas não havia semente, profundidade, né? O terreno pedregoso não tem estabilidade para a semente. A primeira oportunidade que o sol chegou, no dia nasceu, aquela plantinha morreu, porque não tinha profundidade, não tinha raiz, né? O que nós podemos dizer? Que era um terreno onde o crescimento foi superficial. E quantas vezes acontece isso conosco também? Quantas vezes a nossa experiência com a palavra é superficial, fica só na superfície, é aparente, ela não é profunda, não tem raiz. Isso é um problema que nós precisamos saber lidar. Né? Precisamos avançar para águas mais profundas, precisamos enraizar o Evangelho em nossa vida, viver aquilo que nós chamamos de radicalidade do Evangelho. O que é a radicalidade do Evangelho? É um Evangelho que tem raiz, não é o radicalismo. A radicalidade do Evangelho é permitir que o Evangelho entre nas profundezas do nosso coração, da nossa vida, das nossas intenções. Porque quando o sol chegar, quando a secura chegar, não vai impedir a árvore de crescer. Né? E também diz daquele terreno que tinha muitos espinhos, né? Vai dizer que eles cresceram, mas os espinhos as sufocaram. Né? Às vezes o que acontece é que a semente até cresce, mas os espinhos não permitem que a planta cresça. Né? O que são esses espinhos? São os nossos pecados. Né? Uma coisa é a pessoa que quer só viver na superficialidade do Evangelho, terreno pedregoso. Outra coisa é a pessoa que, mesmo recebendo o Evangelho, não se converte. Né? Ela recebe a mensagem do Evangelho e ela não limpa seu terreno, ela não remove os espinhos. O próprio São Paulo, né, diz que ele tinha um espinho na carne. Né? Imagina, se São Paulo tinha um, imagina quanto nós temos. Né? E os espinhos nos impedem justamente de permitir que a árvore cresça, permitir que a planta cresça e dê frutos, né? Como aconteceu com o terreno bom, né? Enfim, caíram as sementes na terra boa.
E a terra boa é aquela que dá fruto, certo? A semente caída pelo caminho, os pássaros roubam. No terreno pedregoso, não tem raiz, é superficial. No terreno espinhoso, o pecado sufoca, mata, não permite que avance, ao contra-testemunho, né, que mata a planta. Nenhum desses dá fruto, mas a terra boa, a terra preparada. E olha, talvez a semente é lançada primeiro, ou às vezes a terra é preparada primeiro, né? Não importa. Importa que ao receber a semente, aquela terra esteja preparada, esteja de fato adequada para o crescimento do Evangelho dentro de nós. Isso é muito importante. Meus irmãos, o Evangelho ele é essa boa notícia, essa boa nova, essa boa mensagem de que há um reino que nos espera. E este reino, entenda, este reino começa no nosso coração. O reino de Deus não começa quando a gente morre. O reino de Deus, essa vida sobrenatural, essa vida eterna, o germe dela, a semente dela, começa nessa vida. Não é lançar de semente depois a gente morre, não. Ninguém se converte depois que morre, não. A conversão acontece nessa vida. O reino de Deus começa nessa vida. Claro que aqui, né, a gente não vê plenamente, como diz São Paulo aos Coríntios, né? Depois da morte veremos face a face, conheceremos como somos conhecidos. Mas aqui nós só podemos ver uma espécie de preparação, um preâmbulo daquilo que será a nossa vida na eternidade. Portanto, é necessário que a semente já comece a crescer e, por que não, dar frutos desde já, desde agora. Né? E aqui estava dizendo que a semente pode dar semente 100 por 1, né? 30 por 1, 70 por 1, ou seja, uma pessoa, uma árvore pode dar várias sementes, vários frutos. Né? Olha que maravilha, né? Uma semente, pensa só, uma sementinha lançada em terra boa, regada, com sol, com atenção, ali, evitando os espinhos, as pedras e os bichos e tudo mais, né? Aquela árvore cresce e pode dar muitos frutos. Pensa, 100 frutos, uma semente. 30 frutos, 70 frutos, uma semente. Vai depender da árvore. Mas olha que maravilha, o que é isso? Imagine se a minha vida, a semente de Cristo lançada sobre a minha vida, possa permitir que o meu coração, a minha vida, dê muitos frutos para o reino de Deus. Imagine só, meu irmão, minha irmã, você chegar no céu, chegar no reino, e alguma pessoa tocar no seu ombro e dizer, olha, eu estou aqui por causa de você. Eu cheguei até aqui porque você um dia me falou de Jesus. Que maravilha! Seja alguém da sua família ou mesmo seja alguém que você não conheça. Que maravilha é povoar o céu. Que maravilha é anunciar o Evangelho. Por isso vamos rezar nessa intenção, pedindo ao Senhor Jesus que derrame sobre nós a graça do Teu Espírito, a fim de que possamos anunciar o Evangelho a toda criatura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir também ao Senhor Jesus que nos ensinou a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso que fala do reino. Né? Vamos pedir ao Senhor que cuide da nossa família, para que ela também um dia chegue junto conosco ao reino de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por participar conosco mais uma vez do programa Palavra Viva. Divulgue, porque você divulgando o programa Palavra Viva, na verdade, você está semeando. E quem sabe pessoas irão experimentar as doçuras do Evangelho através do seu compartilhamento, através da sua divulgação. Deus abençoe você e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.